Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, de seu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite, que assim seja. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobra sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de forma efêmera constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-me perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Então, vamos continuar nossos estudos. A gente viu a semana passada a respeito das duas vertentes que surgiram, que estavam fugindo dos princípios doutrinários. Uma vai ser a apometria e outra vai ser o espiritismo sem espírito. Mas, como eu estava falando para vocês, isso são só duas vertentes que surgiram, dentre muitas outras que estão surgindo o tempo todo. Jesus já havia nos alertado sobre os falsos cristos e falsos profetas. São muitos aqueles que usam do que é santo e divino e tiram suas teorias próprias, se transformando nos falsos profetas. Quando não, as pessoas são mais orgulhosas ainda e ainda se acham um emissário direto de Deus, sendo um falso Cristo. A doutrina espírita não vai estar fora, não está fugindo desse padrão. Nem tampouco nenhuma das outras religiões que existem no mundo, sabe? São coisas muito assustadoras se a gente ver. No próprio catolicismo tem várias vertentes, entende? Desde o ortodoxo até o carismático cristão, assim por diante. Nos nossos irmãos protestantes, a coisa ela é mais complicada ainda, entende? Porque calcula-se que tem pelo menos 2.000 vertentes, entende? Seguindo seus princípios próprios em cima do mesmo Evangelho de Jesus. Cada um com seus dogmas e com seus preconceitos. Então, nós não somos diferentes dos outros. Vamos estar passando pela mesma situação. Porque pessoas equivocadas e mal intencionadas, orgulhosas e prepotentes, tem em todo canto. A gente já estudou aqui sobre as 4 torpes verdades, e é como eu sempre alerto, e vou continuar alertando sempre, de todas elas, o narcisismo é a pior que existe. E a pessoa narcisista, entende? Ela quer sempre destaque, quer sempre ter poder e dinheiro. Então ela quer também ter qualidades morais, até dentro da religião em que ela está mergulhada. Então são muitos os nossos irmãos desse jeito, entende? Que são assediados pela espiritualidade inferior e que terminam se entregando para isso. E aí vai um alerta imenso para todo mundo, sabe? Porque numa casa espírita, por maior que seja o trabalho de unificação que deve sempre acontecer entre as pessoas, sempre vai existir pessoas destoando um pouco da normalidade desse trabalho unificado, que requer muito esforço e muita dedicação das pessoas que são envolvidas. Falei ontem a respeito desse livro, aconteceu na Casa Espírita, e vocês vejam lá como que aconteceu mesmo, né? Porque foram muitos que foram desviados. Então, o tempo inteiro, toda construção divina está sendo questionada, influenciada
por entidades prepotentes que querem se opor à luz. Quando a gente estuda a obsessão não odiosa, que diz respeito à vingança, inveja, atitude de covardia ou oposição à luz, entenda que essa oposição à luz acontece em todo o templo onde Jesus está sendo trabalhado. Não precisa você fazer nada de errado, nem só de você querer ir para frente, já é motivo deles ficarem com inveja e te tirar desse caminho correto. Então isso acontece o tempo inteiro e a vigilância tem que ser constante. Então, vigiai e orai, que Jesus nos pediu para que colocasse em prática, porque na verdade, para que a gente não entrasse em tentação, entende? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso serve tanto do ponto de vista individual, com cada um de nós, mas também do ponto de vista coletivo, de onde a gente está trabalhando, principalmente dentro da doutrina espírita. Então são muitas as vertentes que vão surgir, que já surgiram e ainda vai acontecer mais e mais. A única coisa que a gente tem que ficar vigilante, entende? E que não é difícil, entende? É você estar sempre no estudo doutrinário. Sempre. É Kardec. É Kardec. E não tem outra, tá? Se fugiu de Kardec, ficou complicado. Você arrumou encrenca. Eu acho que um dos exemplos mais bonitos é no começo da carreira do Chico, entende? Que quando Emmanuel fala para ele, né, que ele veio para trabalhar dentro da doutrina espírita e pediu para que ele pensasse e refletisse se ele iria aceitar ou não continuar esse plano que ele mesmo tinha montado no mundo espiritual. No dia seguinte, quando o Chico vai conversar com ele e que diz que assume, que quer fazer, quer levar adiante, entende? E ele pergunta para Emmanuel o que é preciso para que eu desempenhe da maneira correta aquilo que a gente está se propondo a praticar. E ele falou: disciplina, disciplina e disciplina. Estude Kardec, estude Jesus. Se eu falar alguma coisa contra Jesus e contra Kardec, esqueça de mim. Continue com Jesus e com Kardec. Você acha que seu anjo da guarda vai falar algo diferente? Você acha que seus espíritos familiares vão falar algo diferente de você? Olha, é a entidade que está dando a orientação para aquele que vai ser um médium ostensivo. Não é um colega que está aqui, que convive com você nessa confusão da vida humana que a gente está vivendo, não. É algo superior. Fica com Jesus, fica com Kardec. Se eu falar algo que vá ferir um dos dois, esqueça de mim. Fique com Jesus e com Kardec. Quantas propostas a gente não recebe dentro da própria casa espírita que vai contra Jesus e contra Kardec? E quantas vezes nas propostas que você está recebendo por colegas que se dizem amigos, você tem peito de dizer não? Porque o certo é dizer não. Não foi assim que o Emmanuel falou para Chico? Se eu falar algo que vai ferir Jesus ou Kardec, esqueça de mim. Me negue, mas siga com Jesus e com Kardec. A gente precisa aprender a dizer não. Dizer não é ofender ninguém. É você assumir postura. É você assumir conduta. Isso não ofende ninguém. Você está dizendo a sua conduta que você quer seguir.
E se você tem algum cargo dentro dessa casa espírita, entenda que o seu não vai ser extensivo não só para aquilo que você sabe que deve ser dito não, mas também por todos aqueles que estão dependentes de você e que frequentam aquela casa espírita. Isso é bom parar para pensar e refletir muito, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas com conchavos de amiguinhos e de coleguismo e que fogem do caminho da verdade, porque não tem a coragem, vou repetir, não tem a coragem de chegar e dizer não. Não é assim que deve ser feito. A doutrina fala que é desse jeito. E a gente vai fazer desse jeito. A grande maioria das pessoas não gosta de se dispor com os outros. Mas é interessante, sabe? Porque eles vivem tanto do ponto de vista egóico que não querem se indispor com os erros dos outros, entrando nos mesmos erros. Mas ao mesmo tempo eles se indispõem com seus protetores e com seu anjo da guarda. É isso que eu acho um absurdo extremo, sabe? A pessoa não ter o bom senso, ele não ter a visão de saber que, sendo conivente com algo que é errado, ele está rechaçando, está jogando de lado Jesus, a espiritualidade boa, o espírito familiar, anjo da... está jogando tudo fora, porque fulaninho não pode ser melindrado. Dá para você entender a profundidade disso, gente? Então a gente precisa dizer não. Vier propor aqui na casa espírita praticar apometria? Não. Medicina sem espiritismo sem espírito? Não. Vier propor algo que vai ferir a doutrina? Não. Alguma prática meio esdrúxula que foge da simplicidade? Não. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos traz muita simplicidade. E essa palavra simplicidade, ela envolve duas outras: ser objetivo e sincero. Às vezes as pessoas acho que não entendem bem o significado da palavra simplicidade, porque muitas vezes confundem simplicidade com simplismo, que é uma coisa muito errada e foge totalmente da definição do que é simplicidade. Simplismo é você ser reducionista ao ponto de fugir do princípio da verdade. E isso é muito grave. Então, vai acontecer mais coisas dentro da doutrina espírita. Vão acontecer mais rumos equivocados tentando desvirtuar nossa doutrina. Isso é fato. Do mesmo modo que fizeram com o cristianismo. Vão tentar fazer com a doutrina, mas não vão conseguir fazer isso. Porque chegou o limite da lei de Deus para esses filhos equivocados que querem viver de seu orgulho e de sua prepotência. Querem viver do seu simplismo, fugindo da simplicidade. Então, tudo que a gente está estudando aqui, não pense você que é só em relação à apometria e ao espiritismo sem espírito, não. Mas tudo aquilo que vai estar fugindo da simplicidade doutrinária que deve ser trabalhada dentro dessa casa espírita. Desde a pessoa que fica lá fora para atender, o primeiro que chega aqui nessa casa, até aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas e os trabalhadores de passes também. Porque a coisa tem que ter contexto dentro do texto da doutrina.
A gente não deve deixar a coisa seguir adiante. E se algo saiu equivocado, que a gente assuma a responsabilidade que nos cabe de ir atrás e corrigir. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. É natural que ainda possa acontecer erros e equívocos. Quando se trabalha em mais de uma pessoa, e pessoas sinceras reunidas em grupo, uma vai ajudando a cobrir a deficiência da outra. E a possibilidade de errar vai ser cada vez mais remota, mas pode acontecer. Para não dizer que deve acontecer. E não pense que eu estou falando demais essa palavra deve acontecer. Porque eu já trouxe o exemplo do próprio Kardec, que está na Revista Espírita, do falso São Luís. Ele cometeu deslizes também, mostrando que não era perfeito. Ele que era assistido diretamente pelo Espírito de verdade, Jesus, ou da mesma faixa de Jesus, que convivia com ele e conversava com ele pelo menos uma vez por mês, para tirar as dúvidas mais íntimas que ele tivesse tido em relação aos princípios da doutrina. Se Kardec passou por isso, quem é de nós que vai dizer que não vai passar por isso? A força do conjunto vai ser uma grande vantagem que a gente vai ter se soubermos trabalhar em conjunto, mas com simplicidade, sendo objetivo e sincero. Porque fugindo disso, vão ser abertas portas que vai ser depois difícil de se fechar, não só porque vai ser trabalhoso, mas porque muitas pessoas que entraram por aquelas portas não vão conseguir voltar mais atrás. Torno a repetir esse exemplo desse livro que vocês vão ver aí agora, em que depois do assédio da espiritualidade inferior na casa espírita, esclarecedores abandonaram a casa, médios ostensivos abandonaram a casa, médios passistas abandonaram a casa, pessoas de atendimento fraterno abandonaram a casa. E no final do livro é muito triste. A própria espiritualidade superior, indo em busca de tentar amenizar o máximo possível o comprometimento desses irmãos equivocados. Então, que a gente aprenda isso, sabe? Porque ele continua nos dizendo, os mentores inspiravam a continuação das tarefas conforme os padrões ensinados pela codificação. Os fundadores desencarnados acorreram gentis a contínuas tentativas de auxílio, mas eram todas rechaçadas pela imprevidência dos revolucionários descuidados. Isso sempre acontece. Eles nunca nos abandonam. Nunca. Nunca. Por mais equivocado, por mais difícil seja a sua situação, Deus está sempre junto de nós. O problema é que quando a gente foge do caminho, Ele está junto, mas nós não enxergamos. Porque ficamos enxergando só nossa dor e nosso sofrimento. Porque é aí que está preso a nossa ideia pelo remorso, que gera culpa. E é aí que está o grande problema. Então, eles vão estar sempre, sempre, sempre nos ajudando. Sempre, sempre nos inspirando. E olha, e não pensa você que é só inspiração de eu ter que me contentar. Não, eles vão mais a fundo, sabe? Eles nos chamam a atenção de todas as formas que estão ao alcance de trabalho para nos orientar no caminho do bem, sabe?
A gente tem, por exemplo, naquele livro Trilhas da Obsessão, o caso de Davi, que a gente já estudou aqui há alguns anos atrás, em que ele começou muito bem dentro da doutrina espírita. Tinha mediunidade de cura e fez muitos trabalhos maravilhosos, sabe? Até se envaidecer. E é aí que começa a complicação da vida, né? E depois que se envaidece, começa a se vincular com as entidades no mundo espiritual inferior. E o que é interessante, sabe? A assimilação de fluidos é uma coisa tão sutil, tão delicada, entende? Que o médium, quando vai se envolvendo, ele não consegue perceber a diferença do fluido entre do protetor que ele tinha antes com o do obsessor que está sendo conquistado por ele agora. É tão marcante nesse livro, sabe? Que no final, quando ele está cada vez mais vinculado com o obsessor, quando o protetor chega e numa forma ostensiva chama a atenção dele, ele fala que o protetor está sendo um obsessor mistificando. Para você ver como a coisa muda e a sutileza da coisa como acontece. Porque tem uma coisa que eu acho tão interessante, rapaz, e é uma prepotência tão grande dos médicos, mas eu sinto meu protetor. E eu fico imaginando, será que ele sabe o que é que está dizendo? Será que ele sabe realmente o que está sentindo? Será que ele acha que tem essa capacidade tão delicada de perceber isso? Porque os livros mostram que não são desse jeito. Não é desse jeito. A vigilância nossa tem que ser ato contínuo, sabe? E a vigilância é um processo íntimo, vigiar e orar. Sou eu comigo mesmo, entende? Sou eu que me coloco à altura de trabalhar para ir até o máximo que está ao meu alcance no caminho do bem. Se eu não fizer isso, eu vou ficando aqui embaixo e eu vou me igualando com o que está aqui embaixo, entende? A gente viu aqui na quarta-feira o tempo todo essa obsessão sutil. Olha o nome que usa, sutil. É porque é sutil. Vê como é que começa, como a gente já estudou. Desde a percepção de uma ideia, em que a pessoa vai se envolvendo e quando ela menos espera está com um quadro neurológico, um neuropsiquiatra aí grave, com quadro de neurose depressiva ou de transtorno de ansiedade grave. Não pense que é desse jeito. A gente sempre fala que, e Kardec orienta isso, gente. Quem deve analisar o conteúdo do teu trabalho mediúnico não é você. Ninguém é bom juiz em causa própria. Não é assim que Kardec fala? O seu trabalho tem que ser avaliado por pessoas que tenham a capacidade de ter o entendimento e a boa vontade de querer trabalhar junto contigo. Então, não fica pensando só, mas eu estou sentindo o fluido aqui, isso aqui. Seja prudente. Analise com critério. Não tome conclusão precipitada. Peça mais orientação. Conversa com os outros. Vê a opinião de outro médico. Vê o que está acontecendo. Porque eles vão estar sempre, entenda, a espiritualidade boa e amiga, nunca. São Luís fala isso para Kardec, no livro dos médicos. Pergunte quantas vezes você quiser, não irá nos incomodar. O importante é que você não fique com dúvida nenhuma. 10, 20, pergunte. Não fique com dúvida. O que é que Santo Agostinho fala em relação ao nosso anjo da guarda, para a gente cativar a presença dele? Pergunte, mas não se canse de perguntar, porque nós vamos estar aqui junto para responder. Esse é nosso trabalho, essa é nossa missão.
Se você estiver perguntando para um espírito que se diz superior e ele ficar engastado, irritado, ou não querer responder direito, esqueça, isso não é um espírito bom. Isso é um mistificador da vida. Não vai atrás disso. Eles vão estar sempre inspirando. Durante a vigília, durante a concentração do trabalho mediúnico, durante o sono. O próprio caso do Davi, que eu estou voltando a falar para vocês aqui. Ele foi o tempo todo sendo orientado pelo seu protetor. E quando não estava dando mais resultado, depois da insistência toda, eles levaram ele em transporte, durante o sono, um transporte consciente, em que Eurípides Barçanufo conversou diretamente com ele, mostrando tudo o que estava acontecendo desde o começo do assédio da espiritualidade inferior até o quadro obsessivo que ele estava passando agora. E para que não sobrasse dúvida, ele trouxe um obsessor e botou os dois cara a cara, frente a frente. O obsessor falando, ele lembrando da encarnação anterior, o obsessor gozando com ele, e ele lá, e ele está vendo, é isso que está acontecendo, você precisa tomar conduta. Aí quando ele acorda, chega para a mulher e diz, olha, tive um sonho em que um obsessor tentou me enganar, dizendo que eu estava trabalhando equivocado. E aí? E aí? A coisa fica muito delicada, sabe? Porque, infelizmente, o nosso lado narcisista, entende? Eles nos faz agir com simplismo, sabe? E muitas vezes, e a puerilidade é imensa, sabe? Eu vejo os encarnados colocando as coisas na conta dos desencarnados. Ah, mas eles tomam conta. Mas eles vão fazer, eles vão orientar, entende? Ele foge da responsabilidade dele, sabe? De dizer, eu vou ter que assumir, eu vou ter que fazer melhor, eu vou ter que me esforçar mais, entende? Eu vou ter que tomar uma conta de dizer, eu tomei, botar a cara a tapa, sabe? Sabe o que é botar a cara a tapa? É você assumir conduta. Porque só a pessoa que tem coragem é que bota a cara a tapa. Covarde não faz isso não. Fica arrumando, sabe? Bota para os outros. E não é assim, sabe? Vê como ele fala aqui, o tempo inteiro, ó, inspiraram. Até os fundadores desencarnados acorreram gentis. Tentativa de auxílio. Você vai ver nesse livro que eu falei, no final, são justamente os fundadores desencarnados que vieram para ajudar a resolver o problema no final do livro. E fundadores esses, que vou até falar isso para você, estava tão envolvido com o trabalho na espiritualidade superior, que ele mesmo falou, olha, nos próximos 250 anos eu não vou ter como reencarnar novamente, em virtude dos trabalhos que eu estou exercitando no mundo espiritual. E pediu ajuda para outra pessoa vir cuidar daquela situação, que depois foi solucionada, para poder receber aquele que era o obsessor como filho e poder ser orientado por ele. Então, imagina, são entidades que já se decidiram pelo caminho do bem, 250 anos no mundo espiritual, de compromisso assumido, é muita coisa, gente. É muita coisa. Não é uma pessoa, eu vou ter que estudar algum tempo, 2, 3 anos para poder reencarnar. Não. Já é um trabalhador decidido no caminho do bem, né? Da nobreza espiritual. Então, eles estão sempre assim nos ajudando, eles não abandonam. Na hora certa eles vêm e estão lá, ó, trabalhando o tempo todo. Mas o que acontece é isso, ó. Nós não aceitamos
as orientações dele. Não aceitamos. Eu sempre tenho falado para vocês que das 3 maneiras que a espiritualidade conversa conosco, que é pensamento intuitivo, do sono, como no caso do Davi, e através de terceiros, é um fato, sabe? A primeira de todas elas é pensamento intuitivo, que diz respeito a um trabalho pessoal, individual e intransferível que cada um de nós temos com o nosso protetor. A finalidade nossa, e a gente mergulha na carne para isso, é para ter esse vínculo com o nosso protetor o tempo inteiro. É dedicação exclusiva, gente. Está lá no livro dos Espíritos a respeito do anjo da guarda. Dedicação exclusiva. Cadê? Mas e se ele tiver que fazer outra coisa? Não. Se tiver que fazer outra coisa, ele vai fazer outra coisa, mas alguém vai ter que substituí-lo na mesma altura, com o mesmo quilate evolutivo, entende? Para que a sua situação não fique jamais comprometida. Deus não erra. Ah, se a gente tivesse isso na consciência da gente, entende? Dizendo, Deus não erra. Imagina se você ia reclamar alguma coisa da sua vida. Jamais iria reclamar, porque a vida é uma dádiva de Deus. E se Deus não erra, como é que eu vou reclamar? Mas para nós, Deus erra, sabe? Porque a gente reclama. Reclama da comida, reclama do sono, reclama da mulher, do filho, do irmão, do primo, do cunhado. Reclama de tudo. Adora-se. Você já parou para pensar se você fica um dia na vida sem reclamar de alguma coisa? Faz o teste. Um dia muita coisa. 1 hora. Fica 1 hora sem reclamar. 1 hora. Eu quero ver se você fica. Seja honesto e faça esse teste. Porque não fica, gente. Não fica. É uma coisa espantosa, sabe? Em contrapartida, o tanto que a gente está reclamando, eles também estão lá, ó, mostrando e eu reclamando, jogando fora. Eles mostrando e eu reclamando, jogando fora, sabe? Por quê? Porque a imprevidência fala, e sabe o que é imprevidência? Ó? Talvez você não goste dessa palavra, mas tem uma que eu sei que você vai gostar. Negligência também deve, mas desleixo, isso aqui você sabe. Descuido, e isso você sabe também. Porque se tem uma coisa que incomoda, você chama outra de desleixado. E incomoda. Eu sei que eu falo para os meus pacientes, e eu falo para chocar mesmo. Falo para chocar, porque eu tenho que chamar para a responsabilidade. Está sendo desleixado mesmo. Está sendo descuidado. Entende? E a falta de cuidado de você para com você é suicídio. E de você para com os outros é assassinato. Essa é a lei de Deus. Está achando que eu estou errado? Vai ver hoje em dia. Eu falei, estava no congresso, o Calil do Alib. Tive o grato prazer de eu estar lá psicografando o livro no nome dele lá, uma fila imensa. Eu não fui nem atrás para ver. Mas é ele que assumiu e trouxe da França para cá, entende? O que a gente trabalha dentro da doutrina espírita a respeito de suicídio indireto, que é um descuido. Tem várias palestras deles aí de graça, para você ver aí no seu negócio lá. Digita lá, Calil do Alib, suicídio, e ele fala lá, entende? É o seu você que se descuida de fazer seu controle médico, está se matando. Você que se descuida com a sua alimentação, está se matando. Você que se descuida com qualquer coisa da sua vida, você vai estar se matando. E se você se descuida em relação ao outro, no lugar de você estar se matando, você também está matando o outro. Então é isso que ele fala aqui, sobre essa negligência, esse desleixo, esse descuido. Porque se você está vendo uma coisa que está junto com o grupo, e você está vendo que aquilo ali não está sendo correto, e você vai ficar calado, isso é desleixo.
Isso é desculpa. Está lá no livro dos Médios a respeito da sociedade que Kardec fala isso. Kardec fala assim, de uma reunião, alguém está fazendo algo comprometedor, é dever, é caridade falar a sua opinião que é verdadeira. E se os outros não escutarem, é dever seu também pegar suas coisas e ir embora. Porque não se concebe você que sabe da verdade deixar os outros tomarem conta da mentira e fazer você ser levado junto com eles para o lado da mentira. É por isso que eu torno a dizer para vocês uma coisa, sabe? Ser espírita é preciso ter muita coragem. Eu sempre digo isso para vocês aqui, que no pedestal de todas as virtudes está a paciência e a coragem. E é verdade. A paciência e a coragem. Mas não confunda a paciência com passividade. A paciência é uma atitude proativa, dinâmica e muito bem incisiva, porque é dela que nasce a perseverança, que é você insistir no caminho da esperança, no caminho do bem. Então você não vai se deixar ser levado pelo caminho do mal. Então paciência e coragem é algo que o trabalhador espírita tem que estar sempre procurando exercitar. Porque caso contrário, ele vai se comprometer e vai terminar se vinculando com as forças da espiritualidade inferior. Cuidado com isso aqui, sabe? Negligência e desleixo no escudo. São muitos que se perdem por isso. Muita paz a todos. A quem obedeces? E, segundo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isto, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Agradecidos cristãos, Senhor, por esta noite de estudo, por esta casa de oração que nos acolhe, que nos inspira a levar o teu evangelho de amor, Jesus, onde quer que estejamos, na nossa família,
no nosso trabalho, em nossa comunidade. Que sempre estejamos inspirados no teu amor, na bondade e nos ensinamentos que estão sempre ao nosso alcance. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes